Bom, já deu para guardar, vamos começar aqui. Eu fiz esse horário aqui, escolhi esse horário porque para as aulas presenciais a gente tem que colocar aqui as atividades síncronas no mesmo horário dessas aulas. Porque para não ter conflito, é claro, com as atividades síncronas das outras disciplinas. Então eu tinha que escolher entre o horário de quinta-feira, que vocês teriam para as aulas presenciais, das 8h20 às 10 horas, ou se não, para sexta-feira, que seria das 10h20 ao meio-dia. Como a lógica reconfigurável é o mesmo horário e é o mesmo conteúdo para a turma A81 e A82, do mesmo horário, das 8h20 às 10 horas, para a turma A81, na sexta-feira. E também para vocês, das 10h20 ao meio-dia também, né? Aqui na sexta-feira. Então eu resolvi pegar esse horário da sexta-feira para atividade 5 na APNP. Esse semestre agora é a PNP, o semestre passado era a DNP, né? Agora só mudou a nomenclatura. Ficou a PNP, que é atividade pedagógica não presencial. Antes era a DNP, que era atividade didática não presencial. Só mudou esse nome aí, né? Só mudou o nome agora para esse semestre. Então eu peguei esse horário da sexta-feira para ficar o horário comum e deixar a atividade síncrona em comum para vocês e deixar dois horários para as duas turmas para vocês escolherem, né? Ficar o horário das 9h10 às 10 horas e das 10h20 às 11h10. Aí, como o conteúdo é o mesmo, a atividade síncrona é a mesma para as duas turmas, porque a disciplina é a mesma, né? Lógica reconfigurável. E como para a atividade presencial ia ser a mesma também no laboratório, ia ser a lógica reconfigurável, a mesma aula prática, ia ser as mesmas aulas práticas, né? Das 8h20 às 10 horas e das 11h10 ao meio-dia, ia ser a mesma aula para as duas turmas, a 81 e a 82. Então eu deixei a atividade síncrona também igual, para vocês escolherem daí o horário, das 9h10 às 10 horas ou das 11h10, das 10h20 às 11h10, quer dizer, para vocês escolherem. Então vocês podem escolher ou ver a aula, adiantar a aula daí, tanto faz se você está matriculado na turma A81 ou A82, você pode ver a aula das 9h10 às 10 horas ou das 11h10 das 10h20 às 11h10 daí, tá? Você pode escolher daí qualquer um dos dois horários. A aula vai ser a mesma, tanto faz daí, um horário ou o outro daí, você pode escolher daí. A aula que eu vou passar vai ser a mesma. Se bem que a atividade 5 ela vai ser gravada, tanto faz dos dois horários daí. Se estiver matriculado na 81 ou a 82 e qualquer um dos dois horários, você pode ver, tanto em um quanto em outro, das 9h10 ou 10h20. Você pode ver qualquer um dos dois, pode ver a aula gravada também depois, e qualquer um dos dois também. Logo depois que eu passar os dois horários, eu vou disponibilizar a gravação no Moodle também, para quem não puder ver. Tem gente que está fazendo estágio, tem gente que está fora do país, tem gente que está fora da cidade, tem gente que está fora aqui da UTFPR, né? Tem gente que está fora de Cornélio Procópio também, aí tem gente que está fora da cidade que mora também, tem gente que está fora do país, né? Tem gente que tá na Europa às vezes também. Aí, quem quiser ver depois gravado também, logo após as aulas, as atividades síncronas, eu vou procurar aí disponibilizar, finalizando a atividade síncrona e a gravação, que às vezes tem dúvidas, né? Eu vou procurar aí disponibilizar a gravação da atividade já no Moodle, no Moodle em que vocês efetuaram a inscrição e que eu passei o link para vocês daí lá nos e-mails que foi encaminhado a vocês. Eu vou deixar lá e vou explicar onde é que fica ali nas aulas daí, né? Eu coloquei lá as aulas mais ou menos pelos dias, pelas semanas daí, enumerando elas, né? Aula 1, aula 2, aula 3 e com os conteúdos daí das semanas. Não está bem distribuído ali os conteúdos, não é mais ou menos aquilo.
porque o conteúdo ali está assíncrono. O que quer dizer assíncrono? Quer dizer que você vai vendo ali a hora que você quer. Não quer dizer que você tem que ver aquilo por semana, né? Mas se você puder ver o conteúdo, aquele conteúdo, a hora que você puder ir vendo, naquela ordem você vai vendo daí, né? Aí eu vou disponibilizar as aulas de acordo com aquelas semanas, de acordo com aquelas aulas ali, né? Então a primeira semana seria equivalente à aula um, a segunda semana aula 2, a terceira semana aula 3. Aí eu vou colocar lá a primeira atividade síncrona com a data dela ali na aula um, tá? Mas não quer dizer daí que você tenha que ver aquele conteúdo que está na aula um naquela semana. Não, você vê a aula, você vê a hora que você puder daí aquele conteúdo, né? Aí a hora que você parar ali, você continua depois a hora que você puder daí. Cada um daqueles itens lá corresponde a uma videoaula, geralmente. E logo depois tem um link ali a alguns arquivos correspondentes àquela videoaula. Porque tem algumas videoaulas que tem uma demonstração de uma prática num kit daí que vocês utilizariam numa aula prática. Aí no kit, geralmente você carrega, é um kit didático de um sistema embarcado, você carregaria um arquivo daí naquele kit, como se fosse um microcontrolador. Aí esse arquivo daí, ele tem um link dele abaixo da videoaula daí, do link para a videoaula que está no YouTube. Então é o link respectivo daí ao arquivo que você carregaria no sistema embarcado do kit. É isso, depois eu vou mostrar ali onde está no link da guia do YouTube. Essa atividade síncrona, por exemplo, essa videoaula aqui, então eu estou gravando daí, eu vou disponibilizar depois, né? Eu passei os links para vocês, então espero que vocês tenham pego, todos tenham pego aí. Agora tem 7 aqui, eu passei para 17 alunos matriculados aí, espero que todos tenham recebido. A autoinscrição está habilitada lá, então tem 40 inscritos lá, tem 25 da turma A81, da 82 17, então vai dar aí aproximadamente 42, então quase todos efetuaram a autoinscrição. Como elas estão gravadas, alguns daí já me avisaram, alguns poucos aí já me avisaram que não iriam poder acompanhar as atividades síncronas. Também não é necessário, por isso que elas estão sendo gravadas. A do semestre passado, como começou na pandemia, a do semestre passado, que foi ministrada, eu digo do semestre letivo, do primeiro semestre letivo de 2020, que foi ministrada no segundo semestre de 2020, começou em agosto de 2020, eu consegui gravar quase todas as atividades síncronas do segundo semestre letivo de 2020. Foi quase todas porque a gente não tinha preparado a gravação, porque tinha que verificar o software para gravação, que a gente utiliza o Ocam, né? Tinha que verificar os equipamentos para gravar, né? Que a gente tem que ver aqui, tem que preparar a webcam, tem que preparar o microfone, tem que preparar o software, tem que preparar a configuração para gravação, tem que verificar a qualidade de vídeo, tem que verificar o ambiente para disponibilizar a gravação, né? Tem que disponibilizar o YouTube, tem que pegar, verificar aqui a gravação, como é que vai ser feita, né? A configuração, tem que ver a qualidade do vídeo, tem que ver como é que vai ficar o vídeo, tem que verificar onde é que vai ser feita as reuniões aqui, né? Google Meeting, Zoom, Microsoft Meeting e assim por diante. Tem que verificar esses softwares aí, porque a gente não pode utilizar qualquer um, tem que ter licença às vezes, a licença tem que ser feita para a instituição, né? Aí se for feita para a instituição, às vezes tem que comprar, às vezes tem que pedir licença para o fabricante, tem que ver questão de direitos autorais, né? Às vezes os alunos não permitem utilizar a imagem, não permite a gravação, tem que ver onde é que disponibiliza, se vai ser YouTube e assim por diante. Não pode ter interrupção, né? Então algumas gravações minhas tinha interrupção às vezes de WhatsApp, às vezes de Telegram, daí aparecia na gravação lá a conversa do Telegram, alguma coisa assim, né?
interrupção de alarme do Windows, aparecer alguma tela de algum software ali que não pode aparecer aí na gravação, porque daí disponibiliza depois a público que vai pro YouTube, que daí depois coloca no Moodle lá. Aí eu tinha que fazer o quê? Aí teve gravação que eu tenho que pegar depois e editar e cortar essas partes aí, né? Então não pude disponibilizar depois, por quê? Porque daí eu tenho que fazer edição depois, então não dá para colocar essa gravação. Então agora essas coisas aí a gente pegou depois e colocou, a gente pegou e tem um preparo agora para fazer essa gravação agora, para esse semestre. Então agora dá para disponibilizar. Então as gravações agora estão sendo feitas e dá para disponibilizar logo depois que termina essas atividades síncronas, né? Do semestre passado não. Então vocês podem ter disponível já logo depois que. E eu espero, né? Se não ocorrer esses imprevistos depois, porque também tem outros casos também. Porque agora, como eu estou pegando do. Isso que eu falo, né? Dos preparos aqui. Como eu estou pegando o meu desktop do computador que está ligado à rede elétrica, se ocorrer de chover agora e cair minha rede elétrica, daí eu perco a gravação aqui, atividade 5, aí já foi pro saco. Então pode ocorrer isso. Se estivesse no notebook, por exemplo, não, aí ia ser mais difícil. Mas se cair a conexão aqui também, aí pronto, pede atividade síncrona, então já tem uma parte dela que já não vai ter daí, né? Aí vai ter que compensar depois daí ou perde essa parte daí, né? Então já há uma interrupção aí e já se perde uma parte da atividade síncrona daí. Ou se não, se perde ela inteira daí, porque daí eu perco o final da gravação daí, o que ocorre muitas vezes, né? E nas atividades assíncronas também ocorre isso daí também. Eu perdi atividades assíncronas em virtude disso daí. Eu atrasei muito a atividade assíncrona em virtude disso, né? Que tem essas coisas aí que a gente perdeu na preparação no semestre passado, né? Então a gente teve alguns problemas em relação a isso daí, né? Nesse preparo aí em virtude da pandemia, né? Mas daí agora já está um pouquinho melhor. Então a gente pegou em relação a isso e tem também em relação ao Moodle também. Nós pegamos o Moodle, as licenças também que a gente teve que pegar, pegamos o Google Suite. Então tivemos que firmar, o TFPR que firmou o contrato para pegar o Google Suite, que agora é o Google Workouts. Então por isso que a gente está fazendo através do Google Meeting aqui, que é o Google Workout agora. Então a gente faz através do Google Meet, disponibilizaram para a gente também esse do Google Suite, né? Então a gente coloca a maioria das atividades assíncronas também, passam tudo pro YouTube, que vem junto, né? A YouTube disponibiliza pra gente uma área maior também para colocar os vídeos lá, né? Porque aí os vídeos podem ter uma duração maior, daí eles colocam uma área maior para dar para colocar mais vídeo também, daí o vídeo pode ter uma duração maior que a duração dos vídeos normais que o pessoal coloca ali, então pode ter uma duração mais de 1 hora ali e assim por diante, né? Não que a gente coloque um vídeo com duração bem maior daí, né? Aí eu passei para vocês o link pro Moodle, vocês colocaram lá. Todas dessas informações aí eu já deixei lá, né? IF67E. Espero que vocês tenham entrado lá. Aqui, ó, vocês já têm os avisos aqui que o conteúdo aqui do Moodle, aí esses avisos aí eu coloco aqui também na página. Daí, como eu estava falando, vocês têm já na página, a primeira coisa que vocês têm esse mural aqui, foi colocado os avisos, tá? Aí eu coloco o link para as atividades síncronas aqui nos avisos e coloco aviso de hoje.
eu procuro colocar o link daí pra cá, também da permanência, que vai ser continua o mesmo horário aqui da quinta-feira, da 1h50 às 3h30. Permanência também que eu tenho da outra disciplina, que é de automação e controle discreto, é terça-feira, da 1h50 às 3h30. Só que e fica na página aqui também da disciplina de automação e controle discreto, que é dessa disciplina aqui, ó, ET666E. Só que daí eu dou preferência à permanência daí de automação e controle discreto, né? Se tiver permanência daí. Mas eu tiro dúvida também de lógica reconfigurável, se não tiver dúvida daí se não tiver que atender permanência daí de automação e controle discreto. Mas de preferência manda aqui pelo e-mail, né? Ou manda aqui pelo Moodle também, das mensagens aqui que cai também no e-mail ali, né? Aí as atividades síncronas, a gravação eu coloco aqui, ó, nas semanas de aula aqui. No planejamento que está aqui, no plano de ensino que está aqui, eu coloquei 7 semanas. A gente geralmente, os professores colocam 7 semanas aqui, que é o mínimo que é colocado, de acordo com a carga horária. 7 semanas para as atividades síncronas. Então seriam 7 aulas aqui, equivalentes a 7 semanas que eu coloquei para as aulas síncronas, tá? Aí eu vou colocando aqui 7, como eu coloquei aqui, ó. Essa foi colocada uma aqui do semestre passado, que eu deixei aqui porque eu copiei esse Moodle aqui da turma do semestre passado. Então uma atividade síncrona aqui. Foi colocado aqui porque são equivalentes a 7 semanas aqui, 7 atividades síncronas, né? Então eu vou colocando aqui uma por semana, daí eu coloco a data aqui equivalente à gravação da atividade síncrona, né? Tá aqui, ó. Então, uma aula por semana. Os avisos, eu vou colocando aqui, então, aviso de hoje, fica aqui, ó, essa parte de aviso. Eu coloco o link para atividade síncrona aqui. Geralmente é para fazer isso, dar essas informações aqui e tirar as dúvidas de vocês também, que vocês tiverem aí. Por exemplo, o pessoal pergunta aqui a dúvida sobre avaliações, né? Que eu já coloco aqui, ó. As avaliações aqui eles perguntam, a avaliação vai ser como, né? Então 2 avaliações aqui que tem que ter, que é no mínimo 2 avaliações que vocês têm que ter. Então são 2 projetos que eu sempre passo aí. Avaliação, projeto 1, projeto 2, entrega via Moodle aqui, né? Que vocês têm aqui em lógica reconfigurável, que é implementar uma calculadora digital em VHDL e depois a mesma calculadora digital, só que um microprocessador, que é implementado também em lógica reconfigurável. É a mesma calculadora digital, só que vai ser em linguagem C nesse microprocessador que é implementado em lógica reconfigurável. Aí é que ele vai ser funcional. Nas atividades assíncronas aqui, ó, que estão nesses links aqui, ele já explica como implementa o projeto 1 e o projeto 2 das avaliações, tá? Deixa eu ver aqui, até aqui, ó, apresenta o projeto 1. Então nessa aula 2, parte 7, ó, aqui, ó, calculadora digital básica em VHDL. Já termina o projeto 1. E para cá, projeto 2, tá? Esses arquivos aqui já são da calculadora. Esse que vocês têm que entregar. E aqui, ó, aqui ele é a videoaula, tá? O link da videoaula lá pro YouTube. E esses daqui, esse é o link para as videoaulas. Então esse daqui está mostrando o link para a videoaula e esse daqui são os arquivos, tá? Para fazer o projeto 1
Esse daqui é a mesma coisa, são os arquivos do projeto 2 e esse daqui link para as videoaulas, tá? Para implementar daí o microprocessador. Esse daqui é para implementar o microprocessador e esse daqui é o link para a videoaula do microprocessador, projeto 2. Certo? Iniciando daqui, né, requisito para as atividades práticas, para atividade pedagógica não presencial, para a disciplina aqui de lógica reconfigurável. Depois vem a introdução, tal. Essa introdução ao EDA, o requisito que está aqui é o software, que é esse EDA Xilinx ESE Design Suite. Depois vem aqui que ele explica umas partes aqui desse software que ele tem, né? Aí é a introdução para a disciplina aqui. Daí o básico você tem de lógica reconfigurável aqui. Aí tem muito a ver com eletrônica digital, lógica reconfigurável, que é justamente o design de circuitos eletrônicos digitais, tá? Aqui é o design de circuito eletrônico digital, então não é bem eletrônica digital. Aqui a gente vai ver o design de circuito eletrônico digital. Desde o design básico aqui, ó, diagrama esquemático de circuito combinacional até a implementação aqui de microprocessador. Então a gente vai ver até a parte de arquitetura de processamento digital, né? Cair aqui. Até chegar a parte de programação do microprocessador, né? Programar ele para uma calculadora aí básica, né? Aí para isso vocês têm que ver aqui a partezinha básica lá de diagrama esquemático de circuito combinacional. Então parte de portinha lógica lá, e, ou, não, até chegar circuito combinacional, aí passa por circuito sequencial, né? Aí são circuitos lá, flip-flop, circuito mestre-escravo, né? Circuitos sequenciais, daí passa por circuitos, como é que chama? Os circuitos contadores, aí os circuitos registradores, quer dizer, registradores, contadores. Aí dos contadores eles dão origem aos temporizadores, né, que são síncronos. Aí já parte para os circuitos de processamento, né? Os circuitos de registradores são os de memória. Aí a gente vai ver que os diagramas esquemáticos já não bastam para fazer o design do circuito, eles começam a ficar complexos para um sistema digital. Então o pessoal começou a criar para circuito sistema digital mais complexo, porque eles começaram a ficar grandes. Então eles tiveram que criar uma linguagem para descrição de hardware, para descrição de sistema digital mais complexo. Então eles deram o nome de HDL, linguagem de descrição de hardware. Daí eles padronizaram uma linguagem de descrição de hardware, VHDL. Aí criaram mais outra também, que é a Verilog, Verilog HDL. Outra linguagem aqui, padronizaram duas, a VHDL e a Verilog. Aí disso daqui a lógica reconfigurável, ela tem uma área interessante principalmente para engenharia da computação e engenharia eletrônica. Para engenharia de controle e automação também, embora não seja prioritária para o engenheiro de controle e automação, né? Para engenharia eletrônica e para engenharia de computação e tem bastante área de trabalho, porque é bem específico isso daqui. Por quê? Porque é difícil encontrar quem lida com isso daqui no Brasil e fora do Brasil também, né? No Brasil é difícil encontrar quem lida com isso daqui. Isso daqui você encontra design houses no Brasil, que é o que? É quem faz projeto de circuito integrado digital.
Então quem faz projeto de circuito integrado digital é que utiliza essas linguagens aqui, a linguagem de descrição de hardware. Mas quem vocês conhecem que lida com isso daqui, né? Que faz projeto de circuito integrado digital? Aqui no Brasil existem algumas empresas que fazem isso daí, que lidam com isso. Mas vai perguntar, vocês conhecem alguma empresa que faz projeto de circuito integrado digital aqui no Brasil? Tem algumas que fazem ali na região de Campinas e no Rio Grande do Sul, por exemplo, a Chipos. Tem que fazem na região de Campinas também, como a Motorola. A Synopsys também, que mexe com software em Minas Gerais, Belo Horizonte também faz. Mas é bem específico e volta e meia eles também procuram profissionais que mexem, que lidam nessa área aí. Eles sempre estão procurando gente dessa área aí. Sempre tem oferta de trabalho. Porque justamente falta mão de obra nessa área aí, né? Específica para isso. Porque é uma área bem fechada, né? Uma área bem específica para lidar com isso. Então a lógica reconfigurável ela vai lidar com isso daqui e apesar de parecer bem eletrônica digital, ela não vai lidar com eletrônica digital, mas com a implementação de circuito eletrônico digital. Então aqui vocês não vão lidar com circuito eletrônico digital. Então pode parecer que isso daqui é a mesma coisa que circuito eletrônico digital, mas não. Isso daqui vocês vão ver a parte de eletrônica digital, mas aqui vocês vão implementar em dispositivo de lógica reconfigurável. Então vocês vão ver a parte de eletrônica digital, mas isso daqui vocês vão fazer funcionar. Então vocês não vão pegar um protoboard lá e colocar circuitinho eletrônico digital para montar ele lá. Isso daqui vocês vão fazer como se fosse um simulador de circuito eletrônico digital, mas isso daqui vocês vão colocar em um circuito integrado e esse circuito integrado vai funcionar como se fosse um simulador. Então vocês vão fazer como se fosse uma simulação, mas isso daqui vai funcionar no dispositivo de lógica reconfigurável. Então isso daqui é para funcionar daí como se fosse ali o que foi especificado no software. Esse software aqui é esse daqui, ó, o EDA Xilinx ESR Design Suite. Esses requisitos aqui, ó, é que ensina como é que você faz para obter esse software. Ele é gratuito. Ele sendo gratuito, ele dá para você utilizar ele até uma certa especificação dele, uma certa capacidade dele. O kit que a gente vai utilizar é o kit do sistema embarcado. É igual o kit de microcontrolador que vocês utilizaram lá na disciplina de microcontroladores. Ele pode ser utilizado até uma determinada capacidade deles que dá para implementar até essa calculadora digital básica aqui que a gente vai fazer. Aí você implementa ela como se fosse nesse software aqui, como se fosse simular um circuito digital nela. Aí simulando esse circuito digital ali, você joga esse circuito dentro do circuito digital nesse kit ali e ele vai funcionar ali. Não é só simular, ele vai funcionar dentro desse circuito integrado ali. E na plaquinha ele vai ficar funcionando ali daí. Como é um circuito digital que vai funcionar nela, ele tem a capacidade também de ser implementado com um microprocessador. Esse microprocessador aqui, a gente dá o nome de Microblaze, que na realidade é o fabricante do circuito integrado de lógica reconfigurável, que é esse Xilinx aqui, ó, que tem que dar um nome para ele, para esse microprocessador. Aí ele deu o nome de Microblaze, esse cara aqui. Por quê? Porque ele não pode pegar um microprocessador qualquer e colocar lá, implementar lá. Ele tem que criar um microprocessador para ele, para colocar ali dentro do dispositivo de lógica reconfigurável dele.
Porque se ele pegar um microprocessador que um outro fabricante fez e colocar lá, ele está infringindo o direito de propriedade intelectual do outro fabricante. Aí ele paga uma multa para o outro fabricante. Por quê? Porque está quebrando o direito de propriedade intelectual do outro fabricante. Tá quebrando os direitos autorais do outro fabricante. Então ele tem que pagar a propriedade intelectual do outro fabricante daí. Então ele faz o quê? É como se ele estivesse pirateando, né, o microprocessador do outro fabricante. Então ele tem que criar um para ele. Então ele criou esse microblaze. Então ele fez o quê? Ele pega e criou um microprocessador para ser colocado no FPGA dele, no dispositivo de lógica reconfigurável dele. Criou esse microblaze. Então a gente pode colocar esse microprocessador dentro do FPGA dele, que é essa plaquinha que a gente utiliza lá, que vocês utilizariam na aula presencial, né? Que pode utilizar na aula presencial ali. Então é esse microblaze aí que a gente coloca lá. Daí esse microblaze a gente pode personalizar ele, configurar ele do jeito que a gente quiser também. É um microprocessador, daí a gente vai programar ele, ele pode ser programado em assembly, né, no caso dele daí. E ele tem também um compilador que é criado para ele, pode ser programado em linguagem C ou C++ também, que vai ser programado depois. Por isso que você tem aqui o arquivo em linguagem C, né? Esses arquivos aqui em linguagem C, com as funções também em linguagem C. Tá aqui embaixo, ó. Tá pronto aí para vocês aí fazerem, né? Aí a configuração dele, você pode mudar, por exemplo, a quantidade de memória RAM dele, da memória de programação dele. Você pode mudar os periféricos dele, por exemplo, ele pode ter temporizador de tempo fixo, temporizador de tempo programável, número de interrupções desses temporizadores, né? O número de temporizadores e o número de interrupções que eles vai ter daí, né? De acordo com o número de temporizadores que você pode ter. E de acordo com a capacidade também da licença, né, do software que a gente vai utilizar. Esse software aqui que é dado, esse EDA, Xilinx ESE Design Suite, é chamado EDA, porque esse software é uma ferramenta de Electronic Design Automation. Então EDA quer dizer Electronic Design Automation, a automação do design eletrônico. Porque isso que se faz com essas linguagens aqui, VHDL, o HDL quer dizer Hardware Description Language, linguagem de descrição de hardware. Então, EDA, Automation, Electronic Design Automation, automação de design eletrônico. Então, esse HDL, Hardware Description Language, é uma linguagem que auxilia no design eletrônico. Então, esse EDA aqui, Automation, Electronic Design Automation, ou automação de design eletrônico, ele auxilia, assim como essa linguagem aqui, no design de circuito eletrônico digital. Então essa linguagem aqui, ela foi criada para auxiliar daí, ou para facilitar o projeto de circuito integrado eletrônico digital. Então, os projetistas de circuito eletrônico digital, eles utilizam essa linguagem aqui para fazer o projeto de circuito eletrônico digital, né? Projeto de circuito integrado. Daí. Voltando aqui às avaliações, né? Essas avaliações aqui vocês podem fazer também em grupos, tá? Pode fazer em grupos aí de até 3 alunos aí para a turma de vocês. Essa turma aí, a A82 de vocês, é para ser entregue até... Eu coloquei no plano de ensino. Aí atividade 1, então o projeto 1, a calculadora em VHDL, para ser entregue até o dia 5 de abril. E o projeto 2 para ser entregue até o dia 17 de maio. Mas vocês têm também até o dia 17 de maio, até o dia 21, tá? De maio, quer dizer, não dia 17, até o dia 21 de maio, a segunda chamada. Então vocês podem entregar os 2 projetos até 21 de maio, porque a segunda chamada vocês têm a possibilidade de entregar uma das 2 avaliações daí.
que vocês têm a possibilidade de recuperar a nota de uma das duas avaliações até o dia 21 de maio, né? Recuperar a nota de uma das duas avaliações até o dia 21 de maio, tá? Então vocês podem entregar as duas avaliações até o dia 21 de maio. Então ficam as duas avaliações daí, que seriam os dois projetos de uma calculadora digital, uma em microprocessador Microblaze em linguagem C da calculadora digital básica, em linguagem C, e a outra, o primeiro projeto da calculadora em VHDL digital básica em linguagem C. Está em VHDL e a outra o microprocessador Microblaze em linguagem C. Você verificando desde os requisitos aqui, ó, iniciando aqui dos requisitos, passando pela aula 1 aqui, introdução ao EDA Xilinx e SC Design Suite, os requisitos é justamente, ele explica como você faz para obter e instalar esse software aqui. Pode ser que ele tenha mudado um pouquinho, porque esses requisitos aqui é um link para uma videoaula dando instrução como é que você faz para instalar, obter, instalar licença e rodar esse software aqui. Se você quiser instalar ele, tiver um computador adequado para isso, para esse software aqui, para essa disciplina de lógica reconfigurável. Aí aqui ele dá uma instrução, nessa aula, uma introdução para esse software, para você iniciar um projeto e rodar um projeto nessa ferramenta de software, o Xilinx SE Design Suite, e rodar o primeiro projeto no ISE Design Suite. Depois, na aula 1, parte 1, já é a continuação do primeiro arquivo ou do primeiro projeto, da continuação aqui. Esse é o primeiro arquivo aqui da parte 1. Na parte 2 você já começa o projeto propriamente dito, né? Para a calculadora ali. Aí a parte 3 em diante, você já está dando sequência aqui para o projeto 1, que seria a calculadora básica digital em VHDL. Na linguagem de descrição de hardware aqui, no circuito, já antes, no circuito de diagrama esquemático, circuito sequencial, temporizador de 1 segundo, ele já vai mostrar para você aqui uma contagem até daí, ó, remover a hora que eu o kit que vocês vão utilizar, tá? Aqui, utilizando os mesmos switches. O reset, essa placa aqui que seria o kit embarcado de lógica reconfigurável das Xilinx também. O dispositivo de lógica reconfigurável é esse FPGA aqui, ó, que está no meio da placa. 2.2, então aproximado ali com 2/10. Alguma dúvida aí? Então, finalizando aqui, eu vou procurar
pegar já essas atividades síncronas aqui, tanto das 9h10 como essa daqui, e já colocar nessa página do Moodle, lá na aula 1, no finalzinho da aula 1, colocar ela disponível já com a data de hoje, os horários das 9h10 e das 10h20. Tem, acho que, um errinho ali em dois links ali da aula 1 parte 1 e da aula 1 parte 2 que eu tenho que corrigir, que um aluno da turma da engenharia eletrônica me avisou na atividade síncrona de quarta-feira. Daí eu tenho que corrigir nesse módulo aí da turma de vocês. Aí corrigindo isso daí já fica disponível para vocês. Esses links que estão na página de vocês já dá condições para vocês irem acompanhando aí e fazer já a projeto 1 e o projeto 2, eu espero, né? Projeto 2 acho que talvez falte uma videoaula, uma ou duas videoaulas. Eu tenho que verificar e revisar também. Aí com o tempo eu vou revisando essas videoaulas aí, as atividades assíncronas, para ir inserindo para vocês. Mas mesmo assim, para o projeto 2, eu acho que a atividade assíncrona eu tenho. Eu só tenho que revisar e colocar o link daí e postar no YouTube também. Eu só tenho que revisar o vídeo para verificar se não tem algum corte, alguma edição a ser feita. No mais, até a próxima atividade síncrona, né? Ou até mais.